Olá pessoal, muito boa tarde a todos nesse domingo aí, né, 6 de abril, né, 2025, né? Meu nome é Sacha Yuri, né, eu sou tutor da escola aí Barra de Serém e vou estar fazendo um mini tutorial aqui explicando um pouquinho sobre o Google Colab e uma revisãozinha super rápida aí da aula passada, né, que a gente começou a conhecer um pouco, né, a programação propriamente falando na linguagem Python, né? Então eu vou estar passando aqui para vocês algumas informações, né, como utilizar o Google Colab, né, como a gente vai utilizar o código, fazer aquela revisão super rápida, tá? Então, sem mais demoras, vamos iniciar aí o nosso mini tutorial. Bom, primeiro a gente vai fazer o acesso, né, no nosso navegador. Recomendo sempre que vocês utilizem aí o Google, né? Então, que ele já está associado basicamente, né, a todas as informações. Então, a gente vai fazer 2 cliques aqui, tá? Ele vai abrir, né? Vai pedir para a gente logar diretamente com um dos nossos usuários, né? A gente vai aceder com o nosso e-mail institucional, né? A gente vai aceder com o nosso e-mail institucional, então a gente vai dar um clique. Aqui, pessoal, vocês já vão ver que ele já vai abrir diretamente aqui, ó, com o nosso e-mail institucional. Ele já vai estar mostrando aqui. Aqui a gente vai digitar, né, o Google Colab. Google ou colaboratório, tá? É a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui o Google Colab, né, que é mais utilizado dessa forma. Ele vai abrir aqui, né, a primeira opção, a gente vai buscar a segunda opção, pessoal. Ou essa aqui diretamente, se for, no caso de vocês aparecer essa informação, vocês vão utilizar essa aqui, tá? Então, vai dar um clique nele, tá? Ele vai abrir, pedir para traduzir do inglês para o português, traduzam, tá? E aqui a gente vai colocar aqui, ó, nessa parte de baixo, ó, colaboratório aberto, ou seja, seria basicamente para a gente poder abrir, né, o Google Colab, né? Então a gente vai dar um clique aqui, ele já vai estar associado diretamente, né, no nosso permitir, as notificações, o nosso Google Drive também, que é uma outra ferramenta que a gente pode guardar um montão de coisa, a gente pode guardar os mini projetos da gente, a aula, nossos códigos, né? A gente pode salvar os nossos slides diretamente, que a gente trabalhou um pouco em classe, ou alguma outra atividade que vocês possam fazer para alguma outra disciplina. Então, ele é bem importante, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, novo notebook, e aí ele vai abrir diretamente a interface, né, do Google Colab e vai mostrar um pouquinho como é que funciona. Geralmente, quando é o nosso primeiro acesso, pessoal, o que é que vai aparecer? Vai aparecer um montão de informações assim, um montão, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão apenas borrar, ó. Vai ter o borrador aqui, vai borrando, apagando um por um e vai deixar ele limpinho dessa forma aqui. Vejam, aqui a gente tem a opção de comandos, tá? Eu recomendo, tá, que vocês explorem um pouquinho como funcionam os comandos, tá? Mostrar o índice, aí te dá também alguns atalhos, né? Como Ctrl Alt N, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl M, enfim. Ele vai dar um montão de variáveis que é muito interessante que você já comece a utilizar dessa forma para poder ficar um pouco mais por dentro, né, na área de tecnologia, tá? Ele vai dar a opção de código, tá? Que esse aqui é o propriamente para a gente poder digitar os códigos, e vai dar também informação de texto, pessoal, muito interessante, tá? Esse de texto aqui, ó, vou colocar aqui para cima como primeiro. A gente pode digitar, por exemplo, né? A gente pode fazer anotações. Deixa eu dar 2 cliques, tá? Aí tá. Aí posso colocar aqui, por exemplo, aula 1, né? Então vou colocar aula 1 aqui, eu posso digitar um montão de coisa. Posso colocar hipervínculo, né? Que são eu vi alguma coisa de uma página de internet que eu achei super interessante, está super relacionado. Então, posso lá, ó, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar YouTube aqui, por exemplo. Aí, abrir aqui da transmissão, por exemplo. Eu vou copiar ele, ó. Eu posso colar ele aqui, ó. Pá! Já fica o hipervínculo aqui, ó, do YouTube já para vocês, tá? Posso colocar imagem, tá? Posso colocar um montão de coisas, né? Diversas coisas. Então, também vou deixar em aberto para que vocês examinem, tá? E possam aí aprender um pouquinho de como mexer nesse bloco de nota aqui do código, tá? Recomendo que seja sempre relacionado à aula, tá? Se a gente aprender um pouco sobre palavras reservadas, coloca apenas palavras reservadas, tá? E aqui em cima o título, né? Então a gente pode colocar aqui nesse caso aqui, eu vou colocar revisão, por exemplo, né? Revisão, por exemplo, tá? Então, e aqui o código, né? A gente tem o texto, tem o código eu já cliquei, tá aqui, ó. Posso colocar ele para cima, posso colocar ele mais para baixo, tá? Isso aí a gente pode formatando. Aqui eu posso colocar comentário no meu código também, tá?
Deixa eu abrir aqui, eu já fiz alguns, é para não demorar digitando aqui, tá? Vou fechar essa parte aqui, fechar ele, não vou salvar. Tá? E aqui, nessa parte aqui, veja. Por exemplo, eu utilizei o texto, pessoal, aqui para colocar. Programar é bom demais, tá? Eu coloquei utilizando aqui um formato que é uma outra linguagem de programação que se chama HTML, tá? A gente vai ver isso aqui já no terceiro módulo, já no finalzinho do curso, já, né? Então, no começo do terceiro módulo, a gente já vai ver um pouquinho do HTML, CSS, que são realmente desenvolvimento web, né? Já para a gente ver aquela interface bonita, aquelas páginas web ou app, né? Então, a gente vai ver através do HTML. Mas eu vou fazer um doble clique aqui para mostrar para vocês. Vejam, coloquei uma imagenzinha aqui que eu tinha feito, tá? Para vocês darem uma olhada. É uma brincadeira aqui, mais que nada. Programar é bom demais. Então, eu coloquei aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, essas duas partezinhas aqui, ó, de cima, eu utilizei o HTML, tá? Uma opção aqui da programação que ele vai aumentar o tamanho, vai colocar como título e subtítulo. Isso aqui a gente não vai ver não, tá, pessoal? Isso aqui você não precisa aprender agora, não. Agora, preste atenção na imagem. Veja a quantidade de código, né, que essa imagem aqui leva para poder colocar as escrituras, tudo direitinho, para poder aparecer aí para vocês. Veja que é uma loucura, né, a quantidade de imagem, né? A quantidade de código que tem aquela imagem lá. Eu vou colocar até lá embaixo, para vocês verem, né, que é bem um pouco mais complexo, né? Mas tudo bem, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu coloquei um textozinho, programar é bom, é muito fácil desde que estudamos, né? A gente tem que estudar para a gente poder aprender, né? Realmente de forma, mas vamos lá. Primeiro, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu um pouquinho sobre as palavras reservadas, né? Então, a gente viu o print aí, por exemplo. Eu não posso utilizar uma variável, né? Não posso dar um valor de uma variável utilizando um print, né? Então, para a gente poder tirar a maldição, né? Que existe, a maldição lembra do Hello World, Olá Mundo, né? Então, a gente tem que colocar o nosso primeiro programa, a gente tem que colocar Olá Mundo. Veja, a sintaxe, né? Ou propriamente a regra do Python pede que a gente faça o quê? A gente abre a parêntese, coloque aspa ou dupla simples e da mesma forma que a gente criou, a gente tem que fechar aqui, né? Fechar, colocar as aspas simples nesse caso e parênteses, né? E aqui eu coloco para rodar. Geralmente, de primeira, ele demora um pouquinho para poder rodar o Hello World, tá? Ele vai demorar aí uns 5 segundos, depois ele vai rodar e aí ele não vai demorar mais. Veja, esse aqui é o print que a gente fez, ó, Olá Mundo, tá? É exatamente a mesma coisa que aqui, tá? Nesse segundo print aqui, eu coloquei aqui, ó, meu nome é Sasha Yuri, programar é muito bom. Vou colocar para rodar. Meu nome é Sasha Yuri, programar é muito bom. Veja que a sintaxe é exatamente igual, veja. Print, abro parêntese, aspa simples ou dupla, tá? E no final eu faço o quê? Eu fecho aspa, tá? Vamos para o nosso terceiro exemplo aqui. Vamos lá. Aqui é exatamente o mesmo, mas com o quê? Com aspas duplas, né? Então, eu coloquei aqui, meu nome é Sasha Yuri e estou aprendendo a programar. Então, vou colocar aqui para rodar e ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Posso colocar aqui também, deixa eu mudar aqui só para vocês verem, ó. Teste para o meu print, por exemplo, tá? Exclamação, né? Veja que aqui ainda não mudou. Por que não mudou? Porque eu ainda não rodei o programa, mas eu vou colocar aqui para rodar. Ó. Teste para o meu print. Então, ele mudou aqui porque eu mudei o meu print aqui em cima, tá? Esse aqui é nada mais que execução, tá? Nesse outro exemplo aqui, pessoal, veja, eu coloquei a mesma coisa, só que qual é a diferença aqui? Aspa simples e aqui o quê? Aspa dupla, né? Então, o que é que vai acontecer aí? Vai dar um erro. Veja que deu um erro aqui, ó. Sintaxe, erro de sintaxe, né? Então, se vocês olhar, o próprio Google Colab, ele dá a possibilidade de vocês corrigir. Ele diz, ó, próxima etapa, corrigir erro. Então, a gente vai dar um cliquezinho aqui para ver, ó. Qual é o erro? Ah, ele está falando aqui, ó, vejam. Você pode, o erro é, né, que eu estou colocando aspa simples, né, e estou terminando com aspa dupla. Ele está pedindo para fazer o quê? Para corrigir para aspa simples. Aí eu vou colocar um okzinho aqui, ó, aceitar a sugestão. E aí ele vai estar corrigido. Eu vou colocar para rodar. Meu nome é Sasha Yuri, programar é muito bom, tá? Então, esse sempre o Google, tá? Ele vai estar associado à inteligência artificial que vai ajudar a auxiliar o código de vocês. Então, toda vez que tiver um errozinho assim, vocês podem fazer essa verificação através do Google Colab, tá? Vamos lá. Variável. Lembram? A gente pode criar uma variável, a gente vai dar um valor a essa variável, né? Com esse sinal de igual, ele vai estar recebendo o valor, nesse caso o valor é 5, tá? Então, eu coloquei número 1. Lembra que eu posso utilizar dessa forma aqui, utilizando, né, número, underline 1. O que eu não posso era começar, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, ele está certinho aqui. Eu vou provar
e depois eu vou colocar ele de forma errada para vocês verem a diferença, né? Então, número 1 recebe 5, número 2 recebe 2, né? Aí eu coloquei o quê? Resultado. Esse resultado aqui é uma terceira variável. Eu tenho a primeira, a segunda e eu tenho a terceira. A terceira variável, o que é que ela está recebendo aqui? Ela vai receber, né, uma operação. No caso, número 1 mais número 2, tá? E eu vou fazer o quê? O print do resultado. Lembra que sempre que eu chamar a variável, né, que eu fizer o print da variável, né, o que é que ela vai me retornar? Ela vai me retornar o seu valor, tá? Se eu chamar uma variável, ela vai retornar o seu valor. Por exemplo, vamos lá. Número 1 mais número 2, né? Aí eu vou fazer o print, né? Quanto é que dá aqui? 5 mais 2, 7. Mas eu vou fazer um outro print aqui para vocês verem, ó. Print. Aí eu vou fazer o print do quê? Fazer o print do número 1, tá? E eu vou fazer aqui também, ó, o print do número 2, para vocês verem, ó. Eu estou chamando a variável 1, estou chamando a variável 2, né? Para aparecer aqui. Então, o que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer o resultado, que é o print resultado. Vai aparecer o print número 1 e o print número 2. Então, vou colocar aqui para rodar, ó. Quanto é o resultado? 5 mais 2 dá igual a quanto? A 7, né? Quanto é o valor do número 1? 5. Quanto é o valor do número 2? 2. Então, ele vai aparecer dessa forma aí, tá? Número 1, número 2. Agora, vejam. Como eu falei para vocês, em regra, né? Se eu colocar aqui, pessoal, o número 1 na frente, né? Não pode começar com o número, uma variável, o que é que ele vai dizer? Ele vai dar um erro. Erro de quê? Sintaxe. E ele está dizendo aqui para me corrigir, tá? Vamos corrigir? Vamos ver como é que eu posso corrigir. Olha, ele está pedindo para mim fazer o que aqui? Basicamente, ele está pedindo para mim tirar o número 1, né, da frente aqui, ó. Eu vou dizer ok, certo? Ele tirou o número 1 e aqui eu vou colocar para rodar novamente, ó. E ele fez novamente, tá? Só que aconteceu? Ele duplicou aqui, né, o resultado, número 1, número 2. Então, eu vou apagar isso aqui, né? Eu vou colocar para rodar novamente e ele vai colocar o mesmo resultado que a gente tinha, tá? Outro exemplo aqui, vamos lá. A gente tem o exemplo número 3 e número 4, né? Então, vamos lá. Número 3, igual, né? Recebe, né? Int, né? Para cima. O que aqui faz o int, pessoal? É para declaração de número inteiro, né? Input, tá? Digite um número, né? E eu vou colocar aqui, número 4, né? E recebe int, input, digita outro número. O int é para especificar que é um número inteiro, tá? E o input é para que o usuário digite o número, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Então, eu vou colocar aqui para rodar, por exemplo, ó, digite um número, tá? Eu vou digitar aqui o número 4, tá? Digite outro número, né? Que é o meu segundo input que está aqui. Veja que tem até uma flechinha aqui marcando, ó, que a gente está nessa segunda linha aqui. Digita outro número. O outro número que eu vou digitar vai ser o 6, tá? Vou dar um Enter e ele vai aparecer 10. Por quê? Resultado 1. Por que eu coloquei 1 aqui, pessoal? Porque senão ele vai compilar essas informações aqui. Então, a variável, lembra que tem que ser diferente, tá? Então, coloquei resultado, né? 1 recebe número 3 mais número 4, né? A variável 3 e a variável número 4. Print, resultado é igual a quanto? A 10, tá? Agora vamos lá. Eu fiz dessa forma aqui para vocês entenderem quando a gente digita, né, no caso, um número, né, como a gente coloca aqui o valor propriamente falando, ó, 5 e 2, o Python, né, no Google Colab, ele já entende que aquilo ali é o quê? Que é um número inteiro, nesse caso aqui, né? Se tivesse o ponto, seria float, né? Então, nesse caso aqui, ele já entende que é um número, mas quando o usuário ele tem que colocar, porque a gente está utilizando a função input, no caso, né? Quando a gente está utilizando um input, né, a gente tem que automaticamente dizer, olha, eu vou pedir para o usuário, ele vai digitar um número, só que eu tenho que colocar um int, né, para dizer, ó, ele vai digitar, mas não vai ser um string, vai ser o quê? Vai ser um número. Então aqui ele mesmo fala aqui, ó, se vocês olharem direitinho, ele diz especificamente essa função, né? Então eu vou colocar o int, né? Vou pedir para o usuário digitar um número, né? Vou colocar aqui para rodar, para vocês verem novamente, né? Não, esse não. Esse a gente já fez, perdão. Esse aqui, na parte de baixo. Então, vamos lá. Aí eu fiz outra variável aqui. Lembra que as variáveis têm que ser diferentes. Número 2, né? E número 3. Eu coloquei sem um underline. Coloquei assim diretamente, tá? E aqui, pessoal, a diferença do primeiro para o segundo é que eu não estou utilizando o int, né? Então, vou colocar aqui para rodar. Ó. Digite o número. Eu vou colocar aqui 2. Tá? Coloco o enter, digito outro número. Eu vou colocar o quê? O 2 novamente. Então, o que é que ele vai dizer? O resultado, né? Resultado 2 recebe número 2 mais número 3, beleza? Aí eu vou dar o enter. Veja, pessoal, que aqui, o que é que ele fez aqui? Ele colocou 22, mas se o número 1
é mais número 2 dá 4, e por que ele colocou 22? Veja, o conceito aqui, né, como eu falei para vocês, né, quando a gente coloca um número utilizando um input, o que é que a máquina diz que esse número é? Que é uma string, né, que são caracteres, né? Então ele calcatena, tá? Ele vai fazer uma concatenação, tá? Isso a gente vai ver depois, tá? Por exemplo, eu vou fazer até um exemplo aqui para vocês verem como é que funciona, né? Então, para a gente poder corrigir esse erro aqui, o que é que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que colocar o que aqui? O int, tá? Coloco o int, abro parêntese, tá? Vou aqui, se eu abrir parênteses, eu tenho que fechar parêntese, né? Então, lembrando, ó, um parêntese, abrir, outro parêntese aberto. Então, eu tenho que fechar dois parênteses, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Vou colocar um int, vou abrir parêntese, né? E no final, vou fazer o quê? Vou fechar parêntese, tá? Então, aqui eu estou dizendo, tu vai digitar, né, algo, no caso um número, e aqui eu estou declarando que vai ser um número para a máquina, e agora a máquina vai entender que isso aqui é um número. Então, vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui para rodar. Então, vou colocar aqui o número 2, tá? Vou dar um Enter, vou colocar o número 2, e aqui automaticamente ele vai dizer que é quanto? Que é 4. Agora ele entendeu, porque eu disse a ele que era um número, né? Então, sem o Enter, a única coisa que ele vai fazer é juntar os dois números, né? Eu vou fazer aqui um exemplo, que é a concatenação, tá? Ele vai fazer isso, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui mais um código, ó. Vou clicar aqui, ele vai abrir uma barrinha de código aqui, e eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Nome, recebe, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, input, né? Digite seu nome, né? Aqui, vou colocar sobrenome, recebe, tá? E vou colocar outro input aqui, tá? Digite seu sobrenome, né? E aqui, pessoal, vou colocar também resultado, tá? Então, não, vou colocar nome completo. Por exemplo, tá? Recebe, tá? Nome completo recebe, aqui marcou sozinho. Vou colocar nome mais sobre... Não. Nome mais nome completo. Isso aí. Esse aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui tudo dentro de quê? De parênteses, né? Então, a gente vai fazer tudo isso dentro de parênteses, tá ok? E aqui, não, perdão, pessoal. Desculpa, a programação é assim, veja. Nome completo não, é nome mais sobrenome. Isso aí, agora vai dar certo. E aqui, pessoal, vou fazer o print, tá? Agora sim, nome completo. Vamos lá. Vou explicar aqui o código para vocês, tá? Primeiro, a gente vai criar uma variável, tá? Chamada nome, que ela vai receber um input, né? Uma função, que o que é que faz o input é a interação entre a máquina e o usuário, né? A gente vai pedir para o usuário digitar o seu nome, né? Depois eu vou criar uma outra variável chamada sobrenome, ela vai receber também uma função input, né? Para digitar, para que o usuário, né? Ele digite seu sobrenome, tá? E depois o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável que vai se chamar nome completo, né? O que é que ela vai receber? Ela vai receber um nome mais o sobrenome, né? E aqui eu vou fazer o print, né? Nome, tá? Completo, né? Que seria essa variável aqui, que ela vai estar recebendo o nome e o sobrenome, né? Então eu vou fazer o print aqui e eu vou colocar para rodar. Digite seu nome, né? No caso, Sasha. Meu sobrenome, né? Araújo, por exemplo, né? Vou colocar aqui Araújo, né? E vou dar o Enter. O que é que ele fez aqui, pessoal? Sasha Araújo, tá? Então, meu nome é Sasha, meu sobrenome é Araújo. Ele pegou e juntou, tá? Nome mais sobrenome. Naquele exemplo lá desse aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, deixa eu copiar esse bloco de código aqui, ó, vou colocar mais aqui, copiar ele, só que eu vou tirar aqui o int. Deixa eu tirar um parênteses aqui, né, para ficar tudo certinho. Parêntese, resultado 2. Pronto, aqui vai dar certinho. Pessoal, essa parte aqui, ó, ele está fazendo exatamente a mesma coisa, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está juntando o número 1 mais o número 2. Ele está fazendo a mesma coisa que aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, vamos lá, 4, tá? E vou colocar 4. O resultado aí, nesse caso, vai ser 4 e ele vai juntar o 4. Vai ser 4, 44, em realidade, né? 4 e 4, 44. Ok? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? Esse aqui é o nosso Google Colab, isso aqui a gente vai começar a utilizar a partir de agora. Espero que todo mundo possa ver esse vídeo, tá? Ele está muito legal para que vocês entendam o conceito, tá?
E aí eu espero vocês até amanhã, tá, pessoal? Aí, obrigado, bom final de semana e bom domingo aí para vocês.